Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te dar 5 dicas para você conseguir manter a dieta. Então se você é desses que começa a dieta hoje, daqui um mês já não tá aguentando mais olhar para aquela comida sem sal, sem tempero, sem açúcar e aquela comida que te dá até ânsia, que trava aqui na garganta, todo dia a mesma coisa, então assista esse vídeo até o final que eu tenho a solução para você. Então, bora lá! A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: a dieta tem que ser prazerosa, para você não ficar querendo furar a dieta. Então, quanto mais prazerosa, quanto mais alimentos gostosos você puder incluir na sua dieta, pedir um nutricionista para incluir, melhor vai ser para você, que aí você não vai ter vontade de furar a dieta. Por exemplo, o meu café da manhã, sou apaixonada pelo meu café da manhã. Quem ainda não acompanhou meus vlogs de rotina, eu sempre mostro o que eu como de manhã. Eu gosto tanto que às vezes o meu marido me chama para tomar um café na padaria, eu fico pensando, ai, mas o meu café da manhã é tão gostoso, não quero não. E aí a gente não vai pelo fato de eu gostar tanto daquilo que eu como, que eu não sinto vontade de comer coisas fora. Então é exatamente isso que tem que ser. Portanto, você tem que pedir um nutricionista para encaixar na sua dieta, na sua rotina, coisas que te dê prazer. E não você se moldar a uma dieta pronta, por exemplo, de internet. Outro exemplo, às vezes você não gosta de comer ovo de manhã e todo mundo vai fazer dieta, tem que ser pão com ovo. Mas se você não gosta, não faz sentido nenhum. Então, tente colocar na sua rotina alimentos que te dê prazer. É claro que usando bom senso. Você não vai comer só besteira, porque só besteira que te dá prazer, tá? Mas você não vive sem um chocolatinho depois do almoço, não tem problema, pede um nutricionista para encaixar esse chocolate. Ele dá qualquer alimento pode ser encaixado na dieta com moderação. A segunda dica que eu vou te dar é variedade. Quanto mais variada a sua alimentação, menos você vai ficar pensando em querer furar a dieta, comer uma coisa diferente porque você já não aguenta mais aquela comida. Então a variedade é uma ótima solução para isso. Só que muitas vezes o nutricionista não te passa aquele cardápio tão variado, né? Por isso é importante você saber interpretar o mínimo que seja informação nutricional para ver o que é equivalente que você poderia substituir. Inclusive, estou até pensando em fazer um vídeo sobre dieta flexível. Se vocês quiserem, me fala aí, que aí eu explico mais ou menos essa questão de substituição. Então, variedade é ótimo para não furar a dieta. Geralmente, café da manhã é um pouquinho mais difícil de variar, né? Eu costumo no café da manhã variar apenas as frutas, mas almoço é tranquilo de variar, lanche da tarde, jantar. Te convido, inclusive, a assistir meus vlogs de rotina, que nos vlogs de rotina eu mostro sempre a minha alimentação e tá sempre muito variada. Vou até gravar um vídeo para semana que vem sobre tudo que eu como em um dia. Se vocês gostarem, eu posso gravar todo mês para mostrar cardápios diferentes para vocês verem que dieta não é sofrimento. Terceira dica, tá começando agora uma dieta, não seja radical. Vá aos poucos, nenhuma mudança radical dá certo, tá? Então, quanto mais sutil forem essas mudanças, mais fácil será a sua adaptação. Vou dar um exemplo. Eu vou ficar um mês sem comer açúcar. Vai lá e corta açúcar de tudo. O que acontece? Restrição gera compulsão. Essa não é a solução. Até rimou. Mas não seja radical. Então, vá um pouquinho de cada vez. Um dia você tira uma coisinha e aí fica uma semana se adaptando com isso. Outro dia você vai lá e tira outra e faz outra substituição. Aos poucos você vai mudando, até que no final vai dar uma grande diferença. Eu vou te dar um exemplo. No meu caso aconteceu com a cerveja. Tô mandando você cortar a cerveja? Não. Mas eu não estava mais me sentindo bem bebendo cerveja, eu ficava muito cheia e eu não estava mais gostando da sensação. Só que eu bebia, sei lá, socialmente, principalmente final de semana. O que eu comecei a fazer? Comecei a alternar cerveja com água, com gás e limão. Vocês já experimentaram? Uma delícia. Então eu bebia cerveja, bebia água com gás e limão. E comecei a alternar os dois. Depois eu comecei a substituir a cerveja com álcool por cerveja zero, que para mim era a mesma coisa, não fazia tanta diferença. Então já reduziu a quantidade de caloria. Comecei a beber cerveja zero e pouca quantidade também. Até que eu fui
fui diminuindo cada vez mais, diminuindo. Hoje eu praticamente não bebo cerveja. Muito difícil eu beber cerveja. Vinho eu ainda gosto e não tenho vontade de parar. Mas cerveja eu já não estava querendo mais. Mas se eu imaginasse que eu ia cortar a cerveja radicalmente da minha vida, com certeza isso não teria dado certo e isso teria provavelmente provocado uma vontade ainda maior de beber. Então, restrição gera compulsão. Não adianta mudança radical que não funciona. Quer cortar algum alimento, alguma coisa da sua vida? Cortar não, reduzir? Vá aos poucos, tirando de pouquinho em pouquinho, gradativamente. Essa quarta dica que eu vou dar, ela é um pouquinho mais complicada, porque muitas vezes não depende diretamente da gente, mas ela é a seguinte: a família precisa te apoiar. Então, é complicado você fazer dieta numa casa que vai ter sobremesa todo dia, vai ter massa todo dia, vai ter alimentos hiperpalatáveis todo dia. Então, assim, realmente é muito complicado. Aqui em casa somos só eu e o meu marido, e meu marido come o dia inteiro fora. A única refeição que ele faz em casa é o lanche da noite. E aí, como eu já tô em casa preparando, eu sempre faço comida saudável, ele gosta e tá tudo bem. Agora, quando a gente mora num lugar com os pais, por exemplo, que todo dia tem um bolo, tem um alimento, sei lá, como eu falei, hiperpalatável, uma coisa diferente, uma comida não tão saudável, é um pouquinho complicado. Então, essa questão da família te apoiar e ter essa mudança nos hábitos, isso faz toda a diferença. E eu sei que nem todo mundo pode, mas conversa com eles, isso vai ser bom para todo mundo, pode ter certeza. Mudar a família inteira para uma alimentação saudável só tem benefício. A quinta dica é um pensamento que você precisa ter antes de iniciar a dieta, que seria: eu vou conseguir manter isso a longo prazo? Eu vou conseguir fazer isso para sempre? Ou eu vou fazer essa dieta para emagrecer e aí quando eu emagrecer eu volto a comer o que eu comia? Se você tá com esse segundo pensamento, então não precisa nem começar, porque já não vai dar certo. Então, quando você inicia um hábito saudável, uma alimentação saudável, uma dieta que seja, você tem que pensar a longo prazo. É o que eu introduzi falando. O que eu como hoje é algo que eu imagino comendo assim para o resto da minha vida. Então, outro exemplo lá do açúcar. Vou cortar açúcar por um mês. Fazer a promessa, vou cortar açúcar por um mês. Gente, quando você voltar a comer, pode ter certeza que você vai comer tudo que você não comeu nesse um mês e um pouco mais. Então, a dieta você tem que pensar sempre a longo prazo. Se você consegue fazer isso a longo prazo, então ok, faça. Agora, se você tá pensando que você vai fazer para emagrecer, para depois voltar a comer, então você já pode descartar que não vai dar certo. E para terminar, eram 5 dicas, mas eu pensei em mais uma que eu vou dar de bônus aí para vocês. A sexta dica: dieta é organização. Então, você precisa ser muito bem organizado para fazer dieta. O que significa isso? Tá sempre com alimentação preparada em casa. Eu sei que para quem trabalha fora isso às vezes é difícil, mas tira um tempinho na sua rotina para fazer as marmitinhas, para deixar tudo organizado. Porque se você chega em casa nossa, eu tô embolando tudo. Se você chega em casa com fome, a chance de você ligar pedindo um hambúrguer é muito maior do que você ir para a cozinha, por exemplo, preparar uma janta. Então, se você já tem as coisas minimamente preparadas, você vai conseguir manter muito mais. Deixar uns bifinhos congelados, sei lá, por exemplo, coisa tão fácil de fazer. Então, essa organização faz toda a diferença para você não querer comer coisas fora da dieta. Beleza? Então são essas dicas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima. Beijo!